Jesus seja sobre a sua vida nessa manhã, sobre a sua família. Nós estamos começando a nossa escola bíblica nesse domingo, dia do Senhor, e eu quero te convidar a louvar o Senhor nessa hora. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nessa manhã nós possamos louvar ao nosso Senhor e Salvador. Vamos então agradecer o nome dele. Os céus proclamam a tua glória, a terra anuncia as obras de tuas mãos. Só tu és Deus. Por toda a terra tua voz ecoa e as tuas palavras alcançam as nações. Só tu és Deus. És o Senhor da história, o grande autor da criação. Todos os seres dependem das tuas mãos. Criados pra tua glória, rendemos louvor e adoração. A ti pertencem a honra e a salvação. Só tu és Deus, só tu és Deus. O teu poder, os teus grandes feitos estão manifestos na tua criação. Só tu és Deus. O teu querer tu nos revelaste em tua palavra, a nossa redenção. Só tu és Deus. És o Senhor da história, o grande autor da criação. Todos os seres dependem das tuas mãos. Criados pra tua glória, rendemos louvor e adoração. A ti pertencem a honra e a salvação. Só tu és Deus, 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 o nosso Deus. Amém. Só o Senhor é Deus e não há outro como o nosso Deus. Por isso, nessa manhã, nesse dia que já iniciou, você pode declarar: louvado seja o nome do Senhor, que a minha alma, que com todo o meu coração, que com todo o meu ser, eu louve ao Senhor, que com tudo que eu tenho e sou, eu bendiga o nome do Senhor.
nome do Senhor seja adorado nessa manhã, que Ele seja bendito nos lábios do seu povo. Eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que, ao estudar a sua palavra nessa escola bíblica, Ele venha falar no nosso coração, Ele venha nos direcionar, nos instruir pela sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez nesse dia despertar com vida e com saúde. Nós somos, ó Deus, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de poder te adorar nessa manhã, de poder ler a tua palavra. Ó Deus, mesmo em nossas casas, mesmo não podendo estar ali na igreja reunidos com os irmãos, nós queremos nessa manhã, ó Deus, juntos, ainda que pela internet, queremos, ó Deus, nessa hora, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor e também receber a instrução do Senhor através do estudo da tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nessa manhã, abençoe o teu povo que nessa hora está diante de ti te adorando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia lá no Salmo 100. Nessa manhã nós vamos falar sobre a adoração que agrada a Deus. Você foi criado com um propósito último, com a finalidade exclusiva de ser um adorador do seu Criador, um adorador de Deus. E o Salmo 100 fala sobre esse louvor ao Senhor. Assim como nós cantamos essa manhã, minha alma louva ao Senhor, canta ao Senhor, que minha alma bendiga ao Senhor, que com todo o nosso ser nós louvemos ao Senhor, porque esse é o propósito de termos sido criados por Deus. E Ele nos ensina como fazer isso. Por isso lá no Salmo 100, você abrindo a sua Bíblia, você pode ver o salmista aqui chamando o povo de Deus a adorar o Senhor. Ele diz lá no Salmo 100, a partir do versículo 1, ele fala assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrem ao Senhor com júbilo, sirvam ao Senhor com alegria, louvem ao Senhor, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo. O salmista aqui está chamando o povo de Deus para adorar ao Senhor, e nós precisamos olhar para as Escrituras e descobrir como nós devemos adorar a Deus. Deus quer que nós sejamos comprometidos em adorá-lo, que tenhamos reverência, que tenhamos inteireza de coração, que tenhamos compromisso. Deus quer que nós celebremos, Deus quer que nós o sirvamos com alegria, Deus quer que nós façamos isso com consciência. Deus quer que você aí onde você está nesse domingo agora, aí na sua casa, me assistindo, Deus quer que você o adore, que você tenha uma consciência e um comprometimento dessa adoração. E nós vamos ver como que nós podemos adorar a Deus, como que é essa adoração comprometida, como que é essa adoração que agrada a Deus, como nós adoramos a Deus, como que o povo de Deus adora a Deus. É isso que nós vamos ver. E o primeiro ensinamento que nós temos é que o povo de Deus adora a Deus, primeiramente, vivendo em obediência às Escrituras. Vivendo em obediência à palavra de Deus. Não há como você adorar a Deus verdadeiramente, não há como você adorar a Deus com esse comprometimento, servindo com alegria, celebrando com júbilo, se você não viver em obediência às Escrituras. E por que você precisa viver em obediência às Escrituras para adorar a Deus? Porque as Escrituras é o nosso manual. A Escritura é a palavra de Deus, essa palavra que nos foi dada por Deus, que nós temos em nossas mãos, é a nossa regra sobre o que nós cremos a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos, a respeito do universo e sobre o que praticamos também. A Escritura é a nossa regra para crer, é a nossa norma para viver
é o que nós cremos e também o que dita a nossa prática, a nossa conduta. Então, para adorar a Deus, nós precisamos olhar para essas Escrituras, precisamos olhar para a Palavra de Deus, precisamos ver como que o próprio Deus ensina o seu povo a adorá-lo. E por que nós precisamos olhar para as Escrituras? Porque é somente olhando para as Escrituras, olhando para a Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus, é que nós vamos conhecer e sermos instruídos pelo próprio Deus. Nós estamos aí vivendo dias difíceis, nessa pandemia aí, esse coronavírus que tem se alastrado pelo país e pelo mundo, muitos em crise, muitos preocupados, muitas pessoas ansiosas, desesperadas, mas o povo de Deus não está desesperado, o povo de Deus não está sofrendo, andando ansioso, mas está vencendo essa ansiedade pela Palavra de Deus, pelo alimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que nos sustenta a cada dia e que nos orienta a cada dia. Nós não podemos desviar os nossos olhos da Palavra de Deus. Assim como o salmista diz no Salmo 119, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Luz para o meu caminho, ou seja, a Palavra de Deus é a nossa instrução. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura, ou seja, toda a palavra, toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus te deu a Escritura para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar na justiça, no seu reino, a fim de que você seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Palavra de Deus nos habilita para toda boa obra. A Palavra de Deus nos revela quem nós somos. Só olhando para a Palavra de Deus e conhecendo as Escrituras é que nós vamos descobrir quem nós realmente somos. E vamos descobrir quem é o nosso Criador, quem é Deus, de onde nós viemos, qual é a nossa missão nesse mundo, para onde iremos. Nós só conseguimos descobrir todas essas coisas olhando para a Palavra de Deus. Ela nos ensina, ela também nos repreende no nosso pecado, nos mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser santificado, precisa ser separado. Nós vemos aqui no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós só temos a consciência disso olhando para a Palavra de Deus, sendo corrigidos pela Palavra de Deus, sendo educados pela Palavra de Deus, e assim nós seremos perfeitamente habilitados para toda boa obra. O que fazer nesses dias? O que dizer nesses dias? Como viver nesses dias? Nós só saberemos isso se olharmos para a Palavra de Deus. Nós só saberemos adorar ao nosso Deus verdadeiramente e comprometidamente, com zelo e com fervor, se nós vivermos em obediência às Escrituras. Mas o segundo ensino que nós temos nessa manhã sobre como adorar a Deus é que também nós precisamos viver por Jesus Cristo. Você precisa viver por Jesus Cristo, somente por Ele. A sua vida está em Cristo, porque somente em Cristo, é somente por intermédio de Cristo, é que nós podemos nos achegar a Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um único Deus, é a mesma essência, mas que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que nas Escrituras é chamado do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele nasceu, ele cumpriu a sua missão, ele morreu na cruz, ele foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado no alto trono e um dia voltará para buscar o seu povo. Toda essa obra que Jesus Cristo realizou, que a segunda pessoa da Trindade realizou, é chamada de obra da redenção. E nós só poderemos adorar a Deus comprometidamente, verdadeiramente, se estivermos em Cristo Jesus, se vivermos em Cristo Jesus, se tivermos a nossa fé firmada em Jesus Cristo, porque somente por Ele nós podemos nos achegar a Deus. Se você olhar para as Escrituras e ver todo o sistema do Antigo Testamento sobre o culto a Deus, sobre a adoração a Deus, você vai ver lá o papel do profeta, do sacerdote, do rei, sendo mediadores entre Deus e o povo. E todos aqueles papéis de sacerdotes, profetas,
todos aqueles que falavam em nome de Deus, de alguma maneira eles estavam prefigurando ali o próprio Senhor Jesus. Eles estavam ali prefigurando a vinda do Messias, aquele que é chamado pelo apóstolo Paulo de único mediador entre Deus e os homens. Para que você viva essa adoração ao Senhor, você precisa viver em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus, não rejeitá-lo, mas confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como o único caminho, a única verdade, a única vida, o único que te pode levar ao Deus Santo. Jesus pode te fazer santo, limpo, pelo seu sacrifício na cruz e te fazer chegar ao Santo Deus. Por isso que lá em Atos, quando Pedro e João estavam ali falando a respeito da fé em Jesus, eles disseram assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Ele estava falando com a liderança judaica, a pedra rejeitada por vós, construtores, mas ele se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra de sustentação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a pedra angular, Jesus é aquele que sustenta a sua igreja, que sustenta o seu povo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o único que pode nos garantir salvação, e muito mais do que salvação, mas garantir a presença de Deus, a comunhão com Deus. Nós sabemos que Deus é fiel, que Deus existe, que Deus é real. Nós adoramos ao nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós adoramos a Cristo Jesus, quando nós louvamos e exaltamos o nome de Jesus, nós estamos adorando e exaltando ao Deus triuno, porque somente por Ele nós podemos adorar a Deus. Então, como adorar a Deus? Primeiro, obedecendo às Escrituras. Segundo, vivendo por Jesus Cristo. Viva por Jesus Cristo nesses dias. O apóstolo Paulo diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que Cristo vive em você. Que se Cristo viver em você, você então vai glorificar a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas palavras, com as suas ações. Que Cristo vive em você, e assim você será um verdadeiro adorador do Senhor. Mas um terceiro princípio que a gente aprende nessa manhã é que essa adoração também, ela precisa ser uma adoração vivida pela graça. Como nós adoramos a Deus? Vivendo pela graça. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos somente pela graça de Deus. Foi só essa graça do Senhor que nos alcançou, esse favor que nós não merecemos. O que é graça na Bíblia? Essa palavra significa, graça significa favor imerecido. A gente vai compreender o que é graça quando a gente lê nas Escrituras vários textos que nos falam a respeito desse favor imerecido, ou seja, desse dom de Deus, essa dádiva de Deus, esse presente que Deus nos deu. Nós não merecíamos nada dele, porque nós somos rebeldes contra ele, nós somos pecadores, mas ele nos amou, ele nos alcançou com a sua graça. E é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, eu destaquei aqui o verso 1, o verso 3 ao verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: ele vos deu vida, e ele está falando da graça de Deus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo está falando que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você é chamado para celebrar o Senhor com júbilo, para servir o Senhor com alegria, sabendo que o Senhor é Deus e foi Ele que te fez, mas você só tem consciência disso, você só celebra a Deus verdadeiramente, você só consegue adorar a Deus verdadeiramente se você tiver nascido do Espírito Santo, nascido de novo. Todo ser humano está morto nos seus delitos e pecados. Isso não é a ação regeneradora do Espírito Santo, trazendo nova vida, fazendo nascer para Deus, fazendo desejar a Deus. Todos nós rejeitaríamos a Deus, ou buscaríamos um Deus feito por homens, um Deus que mais nos agradasse, mas não o Deus das Escrituras. Mas o Espírito Santo, que sopra vida em nós, que opera novo nascimento em nós, ele nos faz desejar o Deus das Escrituras, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos revelou a sua palavra. E o apóstolo Paulo está falando aqui para os Efésios: olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados.
mas Ele vos deu vida. Deus nos deu vida. Nós éramos inclinados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, mas agora a vontade de Deus, o reino de Deus é que opera em nós. Agora nós já podemos fechar os nossos olhos e mesmo diante de tantas circunstâncias ruins, confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E dizer como Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós temos fé para crer, porque nós somos tocados por essa graça de Deus, nós somos alcançados por essa graça irresistível, e uma vez que essa graça nos alcança, nós nascemos de novo, nós nascemos para Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas ele continua dizendo no verso 3, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus somos salvos. Deus sendo rico em misericórdia, Deus sendo grandioso em amor, Ele nos amou e Ele nos fez vivos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Lembre que o nosso segundo princípio aqui é viver em Cristo. E nós só podemos dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, uma vez que essa graça de Deus já está sobre a nossa vida. Uma vez que esse favor imerecido de Deus já nos alcançou. E nós reconhecemos que nós buscamos a Deus, nós amamos a Deus. Nós oramos pelo reino e pela justiça de Deus. Nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não porque nós somos bons, mas porque a graça de Deus nos alcançou. Nós adoramos a Deus não porque nós desejamos isso, mas porque a graça de Deus nos alcançou. E ela nos move. E a sua misericórdia nos faz louvá-lo, nos faz adorá-lo. Assim como lá em Lamentações vai dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por causa dessa misericórdia, por causa dessa graça que se renovou sobre você e sobre a minha vida hoje, é que nós estamos vivos, é que nós estamos conscientes de que nós temos um Deus que cuida de nós, que trabalha para aqueles que nele esperam, um Deus que governa todas as coisas. Como nessa manhã nós cantamos, Ele é o Senhor da história, Ele é o grande autor da criação, nada foge ao seu controle. Nós só temos consciência disso pela palavra, porque vivemos em Cristo e porque fomos alcançados pela graça de Deus. Mas um quarto princípio que nós temos nessa manhã é o princípio também de viver pela fé. Uma vez que nós conhecemos quem somos pela Escritura, conhecemos quem é Deus pela Escritura, nós cremos em Cristo Jesus e nós vivemos por Cristo Jesus. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E tudo isso é possível porque a graça de Deus nos alcançou. E essa graça nos enche de fé. Uma vez que nós nascemos de novo pela ação do Espírito Santo, nós então somos habilitados por Deus. Nós somos capacitados para crer em Deus, para viver pela fé. A fé não vem de nós. A verdadeira fé, a fé genuína, a fé salvadora, ela vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvadora vem de Deus. E a finalidade da fé, se você olhar lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 9, ele diz que a finalidade da nossa fé, a finalidade da fé do crente é a salvação da nossa alma. A maior fé que Deus nos deu, a fé para crer na salvação. Esse é o propósito da fé que Deus nos deu. Esse é o propósito que Ele nos deu para viver pela fé. O que significa viver pela fé? Viver pela fé significa viver sabendo que muitas coisas nesse mundo caminham para a destruição, caminham para o mal, caminham para a calamidade. Nós estamos caminhando para a vida eterna, nós estamos caminhando para a glória, para o dia da glorificação, para o dia que Jesus Cristo voltar e iremos para novos céus e nova terra. Nós vivemos pela fé. O que é a fé? Quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muitos fatos nós ainda não vemos. Nós ainda não vemos Jesus Cristo voltar, nós ainda não contemplamos novos céus e nova terra, mas pela fé nós cremos que tudo que a palavra diz,
tudo que está escrito sobre o dia do povo de Deus, o dia de Jesus Cristo, o dia quando estaremos com o Senhor na glória, novos céus e nova terra, tudo que foi profetizado, tudo que ainda não aconteceu, nós cremos que Deus é fiel, Ele vai cumprir as suas promessas. Nós vivemos pela fé, nós adoramos a Deus pela fé. Nós não adoramos a Deus pelas circunstâncias ao nosso redor e pelo que vemos. Talvez se você olhar nessa manhã, a realidade que você tem aí, eu não sei se hoje você acordou feliz, e talvez hoje seja um dia mau, um dia de tribulação, um dia de problemas, de enfermidades talvez na sua vida, na sua família, um dia talvez de luto, né? Nós temos a nossa igreja, uma família que está sofrendo nesse dia a dor do luto. Mas por que nós podemos nos alegrar no Senhor? Por que nós podemos adorar o Senhor independente das circunstâncias? Porque nós vivemos pela fé. Nós adoramos pela fé. Nós não adoramos pelo que simplesmente vemos. Porque às vezes a realidade vai nos levar a murmurar e a reclamar e a não adorar o Senhor. Mas nós adoramos pela fé. Nós não vemos a Deus, mas pelos olhos da fé, nós contemplamos a sua glória, nós contemplamos a sua presença santa, nós avistamos novos céus e nova terra, e avistamos o dia quando estivermos com Ele, diante do trono, adorando. É pela fé que nós vivemos. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 17, ele vai dizer: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que o Salvador chegou, de que a promessa de Deus de salvar o seu povo chegou, e todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessa o Senhor Jesus será salvo. E se você crê em Jesus, se Deus te deu fé para crer pela sua graça, você também é salvo. E você vive de fé em fé. Às vezes você se amedronta, às vezes você se espanta com a realidade, você fica apavorado, mas você está firmado na fé. Você pode ficar perplexo, mas não desanimado, porque você vive pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós só podemos ter consciência de que somos filhos de Deus e confessar que somos filhos de Deus e proclamar que somos salvos pela fé. É só pela fé que um pecador pode ser justificado. É só pela fé que nós podemos ter paz com Deus e saber que nossos pecados são perdoados. É só pela fé em Cristo Jesus. E nós adoramos ao Senhor porque vivemos pela fé. Nós não vivemos pelas coisas que vemos, pelas situações que vivemos, mas nós vivemos pela fé. E pela fé nessa manhã nós adoramos a Deus. Pela fé nessa manhã nós cremos que Ele nos livrará do mal. E ainda que no meio das tempestades nós venhamos a sofrer, venhamos a chorar, Deus está cuidando de nós. Nós cremos no Deus que cuida do seu povo, que cuida da sua igreja. Nós vivemos pela fé. Nós adoramos ao nosso Deus. Mas, em quinto lugar, nós aqui aprendemos que essa adoração comprometida é também a forma que nós temos para adorar a Deus é viver para a glória de Deus. E nós temos consciência de que tudo que existe, tudo que foi criado, tudo foi criado para a glória de Deus. A criação louva ao Senhor. E nós, como seres humanos criados, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem como coroa da criação. Nós também adoramos a Deus e precisamos reconhecê-lo em nossas vidas, reconhecê-lo como Criador e nos colocar no lugar que nos é dado de criação dele. E em Cristo Jesus, pela graça, pela fé, nós somos feitos filhos de Deus. E agora temos consciência de que tudo que fazemos, de que todo o nosso viver, a cada minuto que vivemos, a cada respirar, a cada amanhecer, a cada anoitecer, assim como nós cantamos essa manhã, eu quero te louvar desde o amanhecer até o anoitecer. Nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para glorificar a Deus. Assim vive aquele que adora a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando estava lá em Atenas, em Atos 17, nos mostra, ele vê lá naquele lugar altares a vários deuses, ali no panteão grego, ele vê altares a vários deuses. E ele então chega e fala para aqueles gregos a respeito do Deus desconhecido, e ele fala do Deus criador dos céus e da terra, e ele diz que Deus é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Está lá em Atos 17, versículo 24 até o 28.
sendo Ele Senhor do céu e da terra. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus não precisa de você. Deus não está implorando pela sua adoração. Deus não está implorando pela sua adoração, pela sua oração ou pelo seu amor. Deus é autossuficiente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se completa. Ele não precisa de nós, mas Ele nos criou para a sua glória. Deus não está pedindo de você algo para te dar algo, não. Tudo que Ele faz livremente. Ele não precisa de nada. E por que Ele não precisa de nada? Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele dá a todos vida. Ele dá a todos respiração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus, sem o Criador, todos perecemos. Mas nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Senhor do céu e da terra. Deus não pode ser domesticado pelos homens. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, ele diz: quem foi o conselheiro de Deus? Quem pode lhe dar alguma sugestão? Quem pode dizer para ele algo e pedir para que lhe seja restituído? Nada. Ninguém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Deus é a origem de todas as coisas. Deus é o sustentador de todas as coisas, por isso que é por meio dele. E Deus também é o propósito de todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Então a Ele seja a glória. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós adoramos a Deus vivendo para a glória de Deus. Nele vivemos, nele nos movemos. Ou seja, por meio dele e nele existimos para a glória dele. Que nessa manhã você tenha consciência disso. Que você está aí vivendo pela fé. Você está aí vivendo por causa da graça de Deus. Você está vivendo por causa de Cristo Jesus e pela Escritura que te revela que o propósito da sua vida é glorificar a Deus. Não deixe que os problemas roubem a sua fé e a sua alegria de adorar o Senhor nessa manhã. Não deixe que as tribulações desse tempo presente, as más notícias, talvez você tenha ligado seu celular nessa manhã e visto várias notícias. Não deixe que essas coisas tirem de você a certeza de que você vive, de que você existe para a glória de Deus. Nele nos movemos, nele existimos. Deus é o Criador, Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus nos deu fé para adorá-lo, para viver por essa fé. Deus nos alcançou com a sua graça. Deus nos faz viver por essa graça e pela fé, por meio e por intermédio de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E tudo isso nós sabemos porque temos as Escrituras em nossas mãos, que nos ensina, que nos corrige, que nos instrui, que nos orienta, que nos alimenta, que nos capacita para toda boa obra. Como adoramos a Deus? Vivendo em obediência às Escrituras. Leia a palavra do Senhor, conheça a palavra do Senhor, se alimente dessa palavra. Como adoramos a Deus? Vivendo por Cristo Jesus. Não te esqueça, Ele é o autor e consumador da sua fé. Ore em nome de Jesus, adore em nome de Jesus, faça tudo em nome de Jesus. Viva em Cristo Jesus. Diga: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tenha consciência todos os dias que você só pode viver por Cristo e amar a palavra porque a graça de Deus te alcançou. O favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, Ele te amou. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Ele te deu vida. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos e podemos viver então pela fé. Deus nos habilitou para crer em Cristo Jesus, para crer que vivemos para Ele, que Ele é o Criador de todas as coisas. Pela fé nós cremos que o universo foi criado. Pela fé nós acreditamos nas coisas que ainda não vemos, mas nas promessas de Deus que certamente se cumprirão. Viva para a glória de Deus. Viva essa adoração consciente. E nessa manhã você pode, nesse momento, fechar os seus olhos e falar com o Senhor nessa hora. Você pode, nesse momento, juntamente comigo aqui, orar ao Senhor e dizer para Ele: Deus, eu quero aprender a Te adorar, eu
Eu quero a cada dia ser instruído pela Tua santa palavra. Eu quero a cada dia viver em Cristo Jesus. Eu quero a cada dia conhecer o Senhor mais e mais e reconhecer a Tua graça na minha vida, e reconhecer a Tua misericórdia sobre a minha vida. Ó Deus, me ajude a continuar vivendo pela fé. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu não seja abalado pelas circunstâncias. Me ajude a lembrar que em Ti eu existo, que somente por Ti eu vivo, que Tu és, ó Deus, a origem, Tu és o sustentador de todas as coisas e Tu és o propósito de todas as coisas, porque por meio de Ti e para Ti são todas as coisas. Que a Ti seja a glória para sempre, que eu viva sempre para o Seu louvor, e que a Tua palavra seja a minha alegria toda manhã, que eu anseie conhecer o Senhor, que eu anseie ouvir a Tua voz, que eu anseie saber tudo o que o Senhor revelou a respeito de si mesmo e a respeito de mim, para que eu continue vivendo, Te adorando verdadeiramente. Nós vamos cantar esse cântico que nos lembra desses cinco princípios que nós vemos essa manhã. E esses 5 princípios, eles foram defendidos lá na época da Reforma Protestante, no século XVI, há tantos anos atrás, quando a igreja estava tão corrompida. Deus levantou homens para que se voltassem para as Escrituras, se voltassem para a Palavra de Deus e defendessem somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus seja a glória. E que nós nos lembremos disso a cada dia, porque isso são fundamentos da fé cristã, são fundamentos da nossa fé. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela
chamado pelo Teu nome, viva para o Seu louvor, para a Sua glória. Ó Deus, firma os nossos passos, firma a nossa fé em Cristo Jesus. Aumenta, Senhor, a nossa fé nesses dias de tribulação, nesses dias de aflição. Não nos deixe, ó Deus, esmorecer, mas nos ajude a continuar vivendo pela fé. Essa fé que se revela no Evangelho. Essa fé em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador. Ó Deus, tenha compaixão de nós. Ajuda-nos a continuar compreendendo que nós só podemos viver esses dias maus porque a graça do Senhor está sobre nós, porque o favor do Senhor está sobre nós, porque as Suas misericórdias se renovam a cada dia sobre nós. Continue, ó Deus, renovando as Suas misericórdias sobre as nossas vidas. Continue nos alcançando com o Teu amor e nos fazendo perceber esse amor. E que pela Tua palavra, as Sagradas Escrituras, nós possamos a cada dia nos alimentar de Ti, nos alimentar dos Teus propósitos para nós, nos alimentar e sermos repreendidos, sermos consolados, sermos animados, ensinados, habilitados para toda boa obra. Capacita, Deus, a Tua igreja, e que nesse dia o Teu povo Te louve, e que em todos esses dias de aflição, Teu povo se levante, fazendo toda boa obra, pois para isso nós fomos salvos, glorificar o Teu nome, através do que falamos, o que pensamos, como vivemos. Glorifica o Teu nome, ó Deus, através da Tua igreja, e receba toda a nossa gratidão e adoração nesse instante, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo por nós, e por tudo que ainda o Senhor fará em nossas vidas. Nós Te louvamos e dizemos que vivamos a cada dia para o Teu louvor. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, povo escolhido de Deus, espalhado sobre esse mundo, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor, que Ele continue sendo adorado e honrado pela sua igreja. E eu quero aqui lembrar de alguns avisos. Nós temos os aniversariantes da semana. Nós temos o costume de orar todas as manhãs na escola bíblica, né? E essa semana nós tivemos a nossa igreja, dia 22, a Luciana, que fez aniversário. Tivemos a Mariana Nassar, filha da Nayara e do Vinícius, né? Dia 25. Dia 25 também nós tivemos o Gliérico. E dia 27 tivemos a Neila, né? Então, esses irmãos aí, se estiverem nos acompanhando agora, recebam os nossos parabéns. Nós já tivemos a oportunidade de orar durante a semana e também parabenizá-los, mas agora nós vamos orar por eles também. Então, se você puder, junte-se a mim nessa oração. E se tiver alguém que fez aniversário essa semana, você está aí assistindo e quiser orar por ele, ore também junto por todas essas pessoas que aniversariaram. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida da Luciana, da Mariana, pela vida do Gliérico e da Neila. Muito obrigado, Deus, por esses irmãos que fazem parte da nossa igreja, ali no bairro Amazonas. Deus, muito obrigado por ter concedido a esses irmãos a bênção de comemorar mais um ano de vida. Deus, a nossa oração é para que o Senhor continue sustentando esses irmãos, fortalecendo a fé desses irmãos, para que eles continuem vivendo conscientes e comprometidos com o Senhor, comprometidos em conhecer a Tua Palavra, em viver pela Tua Palavra, em obediência à Tua Palavra, comprometidos, ó Deus, em viver por Cristo Jesus, pela fé em Jesus, viver, ó Deus, alcançados e sustentados pela graça do Senhor e para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, capacite esses irmãos, sustente esses irmãos e dê a eles saúde nesses dias, para que mesmo em meio à tribulação, continuem vivendo para a glória do Senhor e para a salvação de muitos que pela vida deles serão alcançados. Abençoe, Deus, as famílias, abençoe sustentando. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Vamos lembrar também que hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter a transmissão do nosso culto de celebração. Como todos sabem, nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente ali na nossa igreja, no bairro Amazonas, mas isso não vai nos impedir de glorificar a Deus, de celebrar ao nosso Deus, de receber a Sua palavra, de orarmos juntos, ainda que distante, eu aqui, você aí. Nós vamos celebrar o Senhor nessa noite às 19 horas e eu te espero e eu peço que Deus possa nos dar um culto abençoado na Sua presença.
E eu quero agradecer você, visitante, que esteve aqui nos acompanhando, você que não é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro Amazonas, mas que nos assistiu nessa manhã. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco até agora. Deus te abençoe. Quero lembrar também os irmãos da igreja que nós não estamos podendo entregar os dízimos pessoalmente na igreja pelo fato de não estarmos nos reunindo presencialmente, mas você pode depositar seus dízimos na conta da nossa igreja, né? Então aqui estão os dados da conta, também estará aí nas postagens desses vídeos aí dos nossos cultos. E você que ainda não dizimou, eu quero pedir a você que faça isso então, fazendo depósito, e que Deus nos abençoe assim, para que a gente continue mantendo a obra do Senhor e para que a sua palavra continue sendo pregada e nós continuemos cumprindo a nossa missão como igreja, ainda que não podendo reunir presencialmente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar comigo nessa manhã e que Deus te abençoe. Até logo mais. Fiquem na paz do Senhor.